Você já sentiu que nasceu com um defeito de fábrica, como se o mundo tivesse recebido um manual de instruções para a vida que você, por algum motivo, nunca chegou a ler? Eu olhava para essas pessoas e via super-heróis. Acreditava piamente que a disciplina era um dom genético, um superpoder injetado no DNA de alguns escolhidos. Para mim, a ordem era uma terra estrangeira onde eu era apenas uma intrusa, sempre cansada, sempre atrasada, sempre lutando contra uma preguiça que parecia ser a minha única constante. Se você também se sente um intruso na própria rotina e está cansado de lutar contra o caos, este vídeo é o seu ponto de virada. Antes de descobrirmos como a Carla saiu desse ciclo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda a levar essa transformação para mais pessoas que, como nós, só querem um pouco de paz mental. A verdade que ninguém te conta é que o cansaço que você sente não é físico. É o peso de acreditar que você precisa de uma força de vontade sobre-humana para ser alguém normal. Eu achava que o problema era eu. Mas o que eu estava prestes a descobrir através de uma conversa inesperada mudaria não só a minha casa, mas a forma como eu enxergo cada segundo do meu dia. Prepare-se. O que você vai ver agora não é sobre como limpar a casa, mas sobre como eu finalmente parei de ser escrava do meu próprio desleixo e entendi que a disciplina não é um dom, é uma libertação. Vamos começar. O ciclo começava sempre da mesma forma. Um surto repentino de energia, geralmente tarde da noite, onde eu decidia que tudo seria diferente. Eu arrumava as prateleiras, separava as roupas, organizava os papéis por cores e ia dormir sentindo que, finalmente, tinha assumido o controle. Mas essa sensação era um castelo de cartas. 2 dias depois, a montanha de roupas brotava novamente na cadeira, a pia transbordava e a mesa da sala sumia sob uma camada de objetos que eu nem lembrava de ter usado. Eu vivia nesse balanço violento entre a organização extrema e o caos absoluto, uma montanha-russa emocional que drenava cada gota da minha disposição. O ponto de ruptura não veio de um grande desastre, mas da pequena e cruel gota d'água cotidiana. Era uma terça-feira comum e eu estava 10 minutos atrasada. Eu revirei a bolsa, joguei as almofadas no chão, olhei dentro da geladeira e até debaixo do tapete. Pela terceira vez naquela semana, as chaves não estavam lá. O silêncio da casa parecia zombar da minha incompetência. Eu simplesmente travei. Sentei no sofá, em meio à bagunça que eu mesma tinha criado, e desabei em um choro amargo e silencioso. O choro não era pelas chaves perdidas ou pelo atraso no trabalho. Eu chorava porque percebi que estava perdida dentro da minha própria vida. Eu era uma estranha em meu lar, sufocada por coisas que eu não conseguia gerenciar e por uma rotina que eu não conseguia manter. Eu me sentia pequena, incapaz e, acima de tudo, exausta de lutar uma guerra contra o ambiente que deveria ser o meu porto seguro. Naquele momento, no chão da sala, eu entendi que não era mais uma questão de arrumar a casa. Era uma questão de sobreviver ao meu próprio desgoverno. Ainda com os olhos inchados, eu sabia que não podia continuar vivendo daquela forma. Então procurei Mika. A casa dela sempre foi, para mim, uma espécie de santuário inexplicável. Ao cruzar a porta, não vi apenas limpeza. Vi uma paz que parecia impossível na minha realidade. Enquanto eu sentava no sofá, sentindo o peso do meu próprio caos interior, olhei para ela e disparei a pergunta que me perseguia há anos. Você nasceu assim, Mika? Eu tinha certeza de que ela responderia que sim, que o amor pela ordem estava em seus genes, ou que ela nunca sentira a paralisia da preguiça que me dominava. Mas o que recebi foi um sorriso calmo e a primeira lição que começou a desmoronar minhas certezas. Ela me disse, com uma clareza cortante, que a disciplina que eu tanto admirava não vinha de uma força de vontade inabalável e nem de um esforço heróico matinal. Mika me confessou que, se dependesse apenas da motivação, ela também viveria no meio da bagunça. O segredo não estava dentro dela, mas ao redor dela.
Ela me explicou que seu lar não era organizado porque ela era uma pessoa especial, mas porque ela havia projetado um ambiente que facilitava a ordem em vez de punir o cansaço. Foi a primeira vez que ouvi que a disciplina é, na verdade, uma questão de arquitetura de rotina e não de caráter. Mika não lutava contra si mesma todos os dias. Ela apenas caminhava por um sistema que ela mesma criou para não precisar escolher entre o certo e o fácil. Naquele momento, sentada naquele ambiente sereno, percebi que eu passava a vida tentando mudar minha essência, quando o que eu realmente precisava era mudar as regras do jogo. Mika percebeu meu espanto e decidiu aprofundar o que ela chamava de filosofia do sistema. Ela me explicou que a clareza é, antes de tudo, uma ferramenta de poder. Citando ensinamentos de Napoleon Hill e a sabedoria estoica de Epictetus, ela me mostrou que a nossa energia é um recurso finito e que cada pequena decisão irrelevante que tomamos consome o combustível que deveríamos usar para o que realmente importa. Eu vivia em um estado de fadiga mental constante porque meu ambiente me obrigava a escolher o tempo todo onde colocar isso, como limpar aquilo, onde está o documento importante. Mika me ensinou que o segredo não é ter mais força para fazer mais coisas, mas sim eliminar os obstáculos e as microescolhas que geram atrito no caminho. Ela descreveu a disciplina como uma redução da resistência. Se você precisa lutar contra a sua casa para conseguir trabalhar ou descansar, você já começa o dia derrotada. A filosofia era simples, mas brutalmente eficaz. Simplificar para agir. Ao reduzir as opções, você aumenta o seu poder de ação. Ela me fez entender que a desorganização nada mais é do que uma decisão adiada. Quando eu deixava uma correspondência sobre a mesa para ver depois, eu estava criando uma dívida de energia que seria cobrada com juros de ansiedade. O foco do sistema dela era a remoção da complexidade. Não se tratava de criar regras rígidas e punitivas, mas de criar um fluxo onde a ordem fosse o caminho de menor resistência. Eu comecei a perceber que minha luta não era contra a preguiça, mas contra um sistema que eu mesma nunca tinha parado para projetar. Eu estava aprendendo que a liberdade não vem da falta de estrutura, mas de possuir uma estrutura tão eficiente que você nem precisa pensar nela. Mika então me convidou para caminhar pela sua casa, e o que eu vi não foi uma vitrine de revista ou um cenário de luxo inacessível. O que me atingiu foi a sensação de clareza. Parecia que a casa dela tinha pulmões e conseguia respirar, algo que a minha, sufocada por objetos sem lugar, jamais fazia. Não havia pilhas de coisas para depois, em cima do balcão, nem roupas jogadas esperando uma decisão. Mika sorriu ao ver minha expressão de busca por um segredo oculto e me revelou a verdade mais desconcertante de todas. Ela gastava apenas alguns minutos por dia organizando tudo. Eu, que passava finais de semana inteiros em maratonas de faxina exaustivas que não duravam 2 dias, não conseguia entender como aquilo era possível. Ela me explicou que seu sistema era preventivo e não curativo. O segredo não estava em uma grande limpeza semanal, mas em impedir que a bagunça ganhasse o direito de existir. Na casa dela, cada objeto tinha um endereço fixo, e o sistema era projetado para que o esforço de guardar algo fosse menor do que o esforço de largar em qualquer lugar. Ela me mostrou que, ao manter as superfícies limpas e o essencial à mão, o ambiente se tornava um aliado do seu tempo. Eu percebi que a paz que eu sentia ali não vinha de móveis caros, mas da ausência de ruído visual. Era um campo de batalha onde a guerra já havia sido vencida pela inteligência do processo. A casa dela não exigia dela uma manutenção pesada, porque não permitia o acúmulo. Ali, entendi que a organização não é um evento que você realiza de vez em quando, mas um estado de equilíbrio que você mantém com movimentos mínimos, impedindo que o caos sequer encontre espaço para fincar suas raízes. Foi então que Mika apontou para o ponto exato onde minha vida escorria pelo ralo: as transições. Ela me explicou que a desordem não nasce de grandes desastres, mas dos pequenos vácuos de decisão entre uma atividade e outra.
Eu falhava no pulo do gato, aquele momento crítico em que terminamos uma tarefa e estamos prestes a começar a próxima. Na minha rotina, quando eu terminava de tomar um café, o copo ficava na mesa. Quando eu chegava do trabalho, o casaco ficava no encosto da cadeira. Eu deixava rastros por onde passava, acreditando que ganharia tempo ao adiar esses 5 segundos de esforço. Mika me ensinou que a desordem é o resultado de objetos deixados pelo caminho, e a regra de ouro dela era clara: finalize o ambiente mínimo antes de sair dele. Não era sobre uma limpeza profunda, mas sobre não permitir que o rastro do passado invadisse o meu presente. Se eu usei a cozinha, ela deveria voltar ao estado neutro antes de eu me sentar para relaxar. Se usei a sala, a almofada deveria ser alinhada antes de eu ir para o quarto. Ela me mostrou que, ao guardar o copo ou fechar uma gaveta, no exato momento em que terminamos de usá-los, eliminamos o acúmulo que se transforma em montanha no fim do dia. Essa gestão das transições transformou minha percepção de esforço. O que eu antes via como uma tarefa pesada, na verdade, eram micromovimentos que duravam menos de 10 segundos, mas que poupavam horas de frustração. Aprendi que o segredo de uma vida em ordem é nunca deixar uma atividade aberta no ambiente. Ao fechar cada pequeno ciclo, eu parava de carregar o peso do que já havia sido feito e ganhava a liberdade de focar totalmente no que vinha a seguir. Enquanto eu observava Mika se movimentar pela cozinha, comecei a notar o que ela chamava de manutenção invisível. Não havia um cronômetro ligado ou uma expressão de esforço em seu rosto. Ela simplesmente agia nos espaços entre as tarefas principais. Enquanto o arroz cozinhava e o vapor subia, ela passava um pano rápido no balcão. Enquanto caminhava em direção à sala para continuar nossa conversa, suas mãos, de forma quase inconsciente, recolhiam um livro que estava fora do lugar e o devolviam à estante. Eu percebi que, para Mika, a disciplina não era um bloco de tempo marcado na agenda chamado hora de organizar, mas sim um conjunto de micro-hábitos costurados no tecido da sua rotina. Ela me explicou que o segredo era aproveitar os tempos de espera e os trajetos naturais que já fazemos pela casa. Se você vai do quarto para a cozinha, por que ir de mãos vazias se há algo no caminho que pertence ao outro cômodo? Essa percepção explodiu minha mente. Eu passava o dia ignorando as pequenas necessidades da minha casa, acumulando tarefas para um momento ideal que nunca chegava porque eu sempre estava cansada demais. Mika me mostrou que a disciplina, quando bem aplicada, é silenciosa e leve. É o gesto de fechar uma porta, de pendurar uma chave ou de limpar uma mancha no espelho assim que ela aparece. Carla, ela me disse, a ordem não é um fardo que você carrega, é um movimento natural que você incorpora. Entendi que eu não precisava de mais tempo, eu precisava de mais presença. Ao transformar a organização em atos invisíveis e automáticos, Mika não perdia energia lutando contra a sujeira, ela apenas não permitia que a desordem se tornasse visível o suficiente para incomodar. Aquilo não era trabalho escravo, era o fluxo da vida em sua forma mais inteligente. Mika então me revelou o que ela considerava o alicerce de tudo, o ritual do fechamento. Ela me explicou que a disciplina do amanhã não nasce quando o despertador toca, mas na forma como decidimos encerrar a noite anterior. Para ela, o dia não terminava simplesmente quando o corpo caía na cama, mas quando o ciclo da casa era oficialmente concluído. Ela me mostrou como dedicava os últimos minutos antes de dormir para preparar o terreno para sua futura versão. Não era uma faxina pesada, mas um gesto de gentileza consigo mesma. Ela limpava o essencial, organizava a bancada da cozinha, recolhia o que estava fora do lugar na sala e deixava a cafeteira pronta. O objetivo era garantir que, ao abrir os olhos na manhã seguinte, a primeira coisa que a minha mente encontrasse não fosse uma lista visual de problemas para resolver ou bagunças para limpar. Mika me ensinou que acordar em um ambiente que já te convida à produtividade é o maior combustível que alguém pode ter. Quando você acorda no meio do caos,
Sua mente já começa o dia em modo de defesa, processando o cansaço antes mesmo de sair do quarto. Ao fechar o ciclo do dia, você desliga o ruído do passado e permite que o novo dia comece do zero, com clareza e intenção. Eu percebi que minha exaustão matinal era, em grande parte, o reflexo do abandono que eu praticava todas as noites. O ritual de fechamento não era sobre limpeza, era sobre paz de espírito. Era a garantia de que eu não herdaria os problemas de ontem. Aprendi que a organização é o presente que você envia para você mesma no futuro, permitindo que a sua mente descanse profundamente, porque sabe que o palco para o próximo ato já está montado e pronto. Semanas se passaram desde aquela conversa com Mika, e hoje, ao olhar ao meu redor, percebo que a mudança nas paredes foi apenas o reflexo de uma mudança muito mais profunda em minha alma. A casa que antes me sufocava agora parece respirar comigo, mas não porque um milagre aconteceu ou porque eu ganhei poderes especiais. Eu entendi que não precisava de grandes gestos heróicos, mas de ritmo. A nova Carla não é uma máquina de limpeza, mas alguém que aprendeu a respeitar o próprio tempo e o próprio espaço. Aquela sensação de ser uma intrusa na organização desapareceu, dando lugar a uma confiança silenciosa. Hoje, eu me sento na minha sala agora, tranquila, e percebo que a disciplina não é uma prisão, mas a chave que abre a porta da minha liberdade. Eu parei de lutar contra quem eu sou e comecei a projetar quem eu quero ser em cada pequeno movimento, em cada ciclo fechado e em cada transição respeitada. A organização deixou de ser uma tarefa pesada para se tornar o reflexo da pessoa que decidi me tornar. Alguém que governa a própria vida em vez de ser arrastada por ela. A verdade é que a sua casa e a sua rotina são o espelho do seu mundo interno. E se eu conseguir quebrar o mito de que a ordem é um dom, você também consegue. Não espere pela motivação perfeita. Comece fechando um pequeno ciclo hoje mesmo. Se esta jornada de transformação fez sentido para você e te deu o fôlego que faltava para retomar o controle, não vá embora sem marcar esse novo começo. Inscreva-se no canal e deixe seu like agora mesmo, pois cada interação sua fortalece nossa comunidade de quem decidiu viver com mais clareza. Comente aqui embaixo, qual é o primeiro micro-hábito que você vai mudar hoje? Lembre-se, a paz que você busca começa na coragem de organizar o que está ao seu alcance. Nos vemos no próximo vídeo, rumo à sua melhor versão.